do traído inocente e do traído culpado. O que é o traído inocente? Se tem uma coisa na igreja que sempre foi palco de muitas polêmicas e várias interpretações, é o divórcio. O pastor Ailton José, em um culto nas Assembleias de Deus, pregou justamente sobre esse tema e causou um grande alvoroço por falar que divorciados não podem se casar novamente. Mas se você deixar, você está pecando, porque a Bíblia é quem diz. A Bíblia é quem diz. E quem casar com você, Jesus disse que está adulterando. É a Bíblia quem diz, irmão. E se o marido deixar sua mulher, a Bíblia é quem diz, está expondo sua mulher ao adultério. E se ele voltar a casar, está em adultério diante de Deus. E a Bíblia diz que quem casar com essa mulher também está em adultério. Não fui eu que disse, não foi eu que escrevi. Está na Bíblia. Leia a sua Bíblia. Então, para conviver, irmãos, em harmonia, nós temos que viver em um ambiente de paz. E muitas vezes o marido tem que baixar também, irmão. E muitas vezes a mulher também tem que baixar. Olha, irmãos, você tem que tolerar. Porque eu sou casado com a minha esposa há 49 anos. Se Deus permitir e nos der vida, eu vou completar 50 anos de casados, em nome de Jesus. Mas eu quero dizer, ela é diferente de mim. Ela é diferente de mim. E eu sou diferente dela. E o que é que nos fez possível essa convivência por quase 50 anos? Uma palavrinha que Paulo cita quando fala do casamento. Diz tolerância. Suportar uns aos outros. Porque está existindo tanto divórcio na igreja, irmão. É porque ninguém quer mais suportar o outro. Não quer mais suportar o outro, irmão. E agora com essas ideias feministas que infelizmente entrou na igreja. Tem muita mulher na igreja feminista. Viu, irmão? Tem. Ela não cede 1 centímetro para salvar o seu casamento. Porque antigamente, irmãos, a gente escutava só as mulheres querendo salvar, e o cabra ruim, sabe, irmão? E ela, pastor, eu quero salvar meu casamento. Mas agora é o inverso, irmão. Nós estamos vendo muitos casos que é o marido que quer salvar, porque ela é, sabe, irmãos? E pensa que deixando-se, não, porque há uma questão de gênio, de incompatibilidade, né? Mas se você deixar, você está pecando, porque a Bíblia é quem diz. Foi perguntado também para o pastor Osiel Gomes sobre essa difícil tarefa de falar sobre divórcio e novo casamento. E o que o pastor Osiel Gomes respondeu, você vai ver agora. Você vai assistir esse vídeo agora. Antes, eu só quero pedir para que você se inscreva aqui em nosso canal. Ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir, isso é muito importante e nos apoia. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Pastor Osiel, e agora? O que está pesado é porque aí nós temos que resolver o caso dos irmãos, né? Criou-se uma teoria do traído inocente e do traído culpado. O que é o traído inocente? Alguns dizem que aquele que foi traído inocentemente, a partir desse momento, ele tem liberdade para se casar com outro, porque ele era um inocente. Só que Jesus piora o negócio. Porque ele está dizendo que mesmo tu sendo inocente e casar com a repudiada, tu faz o quê? Aí piorou, porque Jesus está dizendo assim, ó, aquele que casa com a pronto, aí piorou o negócio. E o culpado, eles dizem que o culpado não pode contrair novo casamento, por quê? Porque ele foi o pivô do pecado. Então são as explicações que os homens dão. Agora vamos para mim finalizar. Quem é um que pode ficar aqui em pé para me ajudar aqui? Tu mesmo que está com o microfone, vem cá. Eu mesmo vou fazer aqui 2 perguntas para ele. Não é pergunta de Bíblia não, são 2 colocações e ele vai me dizer. Ele é estudioso, seu nome é o... Orleães, me diz uma coisa. No caso da mulher ser casada, e Jesus disse que a não ser, se fosse seguir a escola de Shammai, a não ser por causa de adultério. Mas digamos que uma mulher é casada com um homem que ele é brutal e ele mata alguém, e ele vai para a prisão perpétua nos Estados Unidos.
Como é que fica nesse caso? O que tu acha? Porque se seguirmos a escola, diz, a não ser por causa de relação sexual ilícita. Mas essa mulher sabe que o marido dela nunca mais vai voltar. O que tu acha, como é que a gente tem que fazer? Se ela for crente, ela vai ter a esperança dele sair, mas se concretizar a lei e ele for morto, ela fica viúva. E aí abre brecha bíblica para um novo casamento. Tá certa a resposta dele? Quem acha que está certo? Levante a mão. Quem acha que está errado? Está certa a resposta dele. Mas digamos que a mulher seja casada com um homem e de repente ele fica louco da mente, insano, não volta mais. E aí? Qual é a saída também? Ele foi embora, ou não, ele está louco, ele não fala, ele não sabe mais de nada. E ela tem direito de pedir o divórcio? Não. Tem que orar a Deus para Jesus curar. Tá doente. É verdade, na mente. E no caso, para a gente encerrar aqui, e no caso daquele marido que ele é um bom pai, ele é um bom esposo, supre a esposa de tudo, mas ele vive traindo a esposa, ela tem o direito de se separar? O que ela tem que fazer? Pedir logo o divórcio, chutar o balde, o que ela tem que fazer? O perdão é o melhor caminho. Essa era a resposta que eu tinha para dar. Porque a Bíblia diz que morrendo, está livre para casar com quem? Contanto que seja como? O Senhor. Agora eu vou responder uma coisinha, obrigado. Cada caso tem que ser analisado caso a caso. Só que a Bíblia, ela não pode abrir brecha para essas coisas, porque senão banaliza e o homem tem um coração duro. A Bíblia tem que ser a Bíblia. E você precisa se render à Bíblia. Pastor Ziel, e no caso que, por exemplo, a minha mulher vivia me traindo, não me queria mais, e etc. Ou outro caso seu, que não foi largar só porque não gostou dela, não foi largar só porque não gostava da voz dela. E nesse caso, pastor, você deve ser tratado como membro, respeitado na igreja, e esse é um caso entre você e Deus. É um caso entre você e Deus. Eu não vou ter voz para entrar nesses detalhes, mas você sabe a sua situação, e eu vou só dar um exemplo aqui, e eu pergunto aqui, encerrando: Deus perdoou Davi? Deus perdoou Davi? Vamos lá, Deus perdoou Davi? Mas Davi morreu como? Deus fez duas maldades com Davi. Ele morre aproximadamente com 70 anos. O que ele mais amava era a mulher. E no final da vida ele morre com uma mulherzinha toda linda, cheirosa, bonita, que ele não podia fazer nada. Não era assim? E a Bíblia ainda diz mais, olha para cá: a espada nunca mais se afastou da casa de... Você quer o perdão do adultério, como de Davi? Morreu o menino, um irmão matou o outro, o irmão abusou da irmã, o outro queria tomar o trono, Salomão matou o irmão porque queria tomar o trono dele. Nunca mais a vida de Davi prestou. A Bíblia diz que a espada nunca saiu da casa. Quem abre a porta para o adultério dificilmente terá uma vida bem estruturada. Por isso, coloque a porta, coloque a cerca, coloque o cadeado: não adulterarás, porque o adultério traz consequências gravíssimas. Honre a tua esposa. Nesse podcast, o pastor Osiel Gomes também aborda esse tema tão polêmico. E veja só o que ele disse. Muitos casamentos estão acabando por, entre aspas, falta de amor. É um lema que a gente ouve com muita frequência, né? Alguns dizem que é melhor terminar o casamento do que viver triste, que Deus não quer a tristeza de ninguém. Se Deus te ama, Ele não vai querer ver você triste em um casamento. Então é melhor você ser feliz com outra pessoa e servir a Deus do que viver triste e amargurado em um casamento sem ter alegria para servir a Deus. O que o senhor diria para alguém que argumenta, para que fala isso? Porque o índice de divórcio hoje é grande demais, né? Olha, é o seguinte: primeiro, eu quero que cada irmão que nos escuta nessa oportunidade tenha em mente que jamais Deus pode legalizar a separação do casamento. Porque, primeiro, é o ideal para a humanidade. E se ele quebrar esse ideal, destrói todo o plano bom que ele tem lá em Gênesis 2:4. Deixará o homem pai e mãe iniciar sua mulher, e os dois serão uma só carne. Deibak é a palavra hebraica, soldar duas peças em uma só. Se solda, quando tem um rasgo, é problemático. Quando Jesus disse, aquilo que Deus uniu não separe o homem, ali não é juiz. Aquilo que Deus uniu não separe. O homem e a mulher podem fazer de tudo para que a vida a dois seja bem construída. Os dois. Então o que acontece? Nós não podemos usar esse discurso.
Hoje nós sabemos que há problemas nos lares, problemas no casamento. E eu vejo no WhatsApp, eu vejo pessoas falando, é porque você não é casado com ele, é porque você... Eu sei que tem todos esses problemas, não é assim? Mas Deus, ele não pode banalizar aquilo que ele criou. Então, casamento é o ideal divino. Ok? É o ideal divino, é o correto. O que deve acontecer é que o casamento, para ele andar bem, o próprio termo grego, quando fala daquelas 4 definições, que eu não vou entrar aqui, são definições históricas. O amor é uma construção. Aqui, na nossa parte do Ocidente, é que entrou aquela ideia de amor como sentimento, de amor, mas o amor é uma construção. Quando Paulo diz assim, olha, as mulheres mais velhas ensinam as mais novas a amarem, como é que ele manda ensinar a amar se o amor é uma decisão? Se o amor é livre. E vocês podem perceber que naquele tempo, mesmo com isso, havia menos separação do que hoje. Tem muita gente que se engana. Quando diz que havia isso, o divórcio quase não imperava nisso aí. Então, o que falta é saber que isso é uma construção. O amor eros, o amor estorge, o amor filial, o amor ágape, na verdade, são construções. O amor ágape é o amor divino que banha esses 3. Então, não há como se falar em amor se não for uma construção. Não é um sentimento. É uma construção que acontece no dia a dia. Se o casal, por exemplo, eu tenho que ter o amor estorge, eu tenho que ter o amor amizade, tudo isso é construído. Eu tenho que ter o amor eros. O amor eros é construção. Então, qual é o grande problema? Aí entra uma série de consequências, questões culturais, questões ambientais, questões sexuais, entendeu? Mas se o casal, na verdade, se decidirem a viver a vida a 2, se comprometerem a viver a vida a 2, respeitando o universo um do outro, a vida a 2 vai marchar bem. Grande problema, sabe qual é? É que eu venho de uma cultura, eu venho de uma formação, que aí eu chego em casa e digo, quem manda aqui sou eu. A mulher também vem de outra cultura, de outra formação. E ela diz também, aqui eu tenho minha voz. Mas se os dois se renderem, vamos construir essa vida? Eu respeito o teu espaço, você respeita o meu, somos uma só carne, vamos viver, aí dá certo. Mas se não viverem dessa forma, aí não tem como a vida andar bem. Mas a Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Ou seja, não há projeto bem construído se Deus não for para o meio. Chamar Deus para o centro, Senhor, nos ajuda, nos abençoa. O grande problema é que tem irmã que diz assim, mas eu orei e me casei com um homem santo. Não é só isso o perfil. Você vê que quando a Ruth vai para debaixo de Boaz, ele cobre ela, fica bem aqui, deita aqui e amanhã eu vou te resgatar. Ou seja, não é só saber se ele é espiritual, é saber se ele tem a capacidade de ser sociável, é saber se ele tem a capacidade de saber se comunicar, é saber se ele tem a capacidade de ser uma pessoa liana, meiga. Então, às vezes, eu orei muito, orou, mas não observou esse né? Então, a questão mais é essa daí. Não é apenas procurar uma mulher. Provérbios 18, 22 diz, quem encontra uma mulher achou o favor do Senhor. Mas se vocês analisarem, vejam como era o perfil. Quando Eliezer vai buscar, Gênesis 24, vai buscar a noiva para Isaac, olha como é que ele observou. O anjo, Abraão diz assim, o meu Deus vai enviar o teu anjo para guiar você. Mas quando ele chega lá, ele não olha só para o anjo. Ele olha para as qualidades, o perfil da moça, eu vou pedir de beber. Agora, veja o que ela faz. Ela se torna uma moça educada. Eu vou dar de beber a ti, aos teus camelos. Que tem de mulher que é crente, cheia do Espírito Santo e ignorante. Aí se casa, não dá certo. Você chegou até aqui nesse vídeo. Eu quero dizer para você que é um prazer muito grande ter você por aqui. Se não for pedir demais, se inscreva em nosso canal. Ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir, isso é muito importante e nos apoia. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.